Reuni aqui várias dicas para você profissional ou para você da automaquiagem para conseguir aí montar o seu kit de pincéis para os olhos. Aqui eu vou mostrar os pincéis, vou dar exemplos de utilização e formas de escolher e montar o seu melhor kit. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e prazer, se não me conhece, eu sou Vanessa e hoje eu vou dar exemplos aqui para você montar o seu kit de pincéis, ok? Então, eu vou começar mostrando aqui alguns pincéis para aplicação de sombra. Aplicar é diferente de esfumar. Por exemplo, este pincelzinho aqui foi inclusive o que eu usei para fazer essa sombra aqui. Aí eu vou lá na paleta, pego a sombra, com ele deitadinho assim aqui, ó, e faço a aplicação na região em que eu quero que a sombra fique mais concentrada, ou seja, a cor que tá ali na paleta é a cor que eu quero que fique aqui no meu olho. Tanto sombra opaca quanto sombra cintilante. Existe aquela questão, né, de que a sombra cintilante com o dedo ela fica melhor, porque a gente de fato consegue pegar todo aquele produto, pigmento, brilho, glitter, enfim, que tem ali na paleta, e aí você transfere ali para sua pele, para sua pálpebra e ele não fica aqui. Já no pincel geralmente o produto fica aqui ou ele não consegue agarrar todo aquele componente que tem na sombra cintilante, né? Então por isso que por vezes o dedo acaba sendo melhor. Mas de modo geral, esses que são assim mais sardinhas, mais cruas, eles funcionam tão bem quanto o dedo, tá? Ou se não, o mais próximo possível do dedinho. Aí eu separei um outro que também é nessa característica, inclusive é da mesma linha, só que ele é um pouquinho menor. E qual que é a diferença? Por exemplo, a minha pálpebra, ela é bem grande e aparente. Então, um pincel grandão aqui, ó, posso colocar que ele não vai ocupar minha pálpebra como um todo. Já algumas pessoas têm essa pálpebra menorzinha. Pensa comigo, se você tem um olho menorzinho, pálpebra menorzinha, se você vem com um pincel maior, você precisa ter mais cuidado na hora de aplicar a sombra, justamente porque se você encosta ali, se a sua pálpebra é pequena, você corre o risco de pegar esse pincel e passar do ponto que você queira. Aqui, ó, vocês conseguem perceber a diferença de tamanho entre um e outro? Então, por vezes, é mais seguro na hora de comprar um menorzinho. Tem outros formatinhos também, esses aqui, por exemplo, que não são de cerdas cruas, eles servem para aplicar, mas tem aquela característica de ele não agarra a sombra tão bem quanto, por exemplo, aquela sardinha natural. Então faz com que a sombra tenha um pouquinho mais de dificuldade na hora de pigmentar. Mas por muito tempo eu usei esse tipo de pincel aqui, inclusive para esfumar. Eu gostava de pegar, aplicava a sombra e eu já aproveitava ele para esfumar, porque ele já é mais macio e ele ajuda a esfumar também. Agora eu vou mostrar pincéis de esfumar. Aqui eu tenho vários tamanhos e várias marcas, são pincéis diferentes. O que difere uns aos outros aqui, de modo geral, é o tamanho. Então aqui eu tenho, por exemplo, um pincel que ele é maiorzão, mais fofinho, mais gordinho. Temos, por exemplo, aqui um menorzinho. Esses maiores aqui eu gosto principalmente para aplicar sombra de transição. Ó, aqui tem o tom da minha pele, vocês estão vendo que tem um tomzinho mais clarinho aqui e depois tem um marrom. E aí, quanto maior ele é, maior vai ser a área de toque dele, né? Ele vai abranger ali uma região maior e fazer um esfumado numa região maior. Então, por isso que esses maiores eu gosto para fazer transição. Já esses que são menorzinhos assim, eu gosto de usar para aplicar sombras em pontos específicos. Por exemplo, se eu vou fazer um esfumadinho pretinho ou algo mais escurinho aqui no cantinho externo, por exemplo, eu gosto de aplicar com esses que são menores, porque assim eu aplico a sombra, concentro ela numa região e dou uma esfumadinha levinha. Se eu usar esse aqui, por exemplo, para fazer uma transição, serve? Vai servir também, só que ele vai me dar mais trabalho na hora de fazer essa construção. Já com esse eu ganho tempo, porque ele vai espalhar, vai deixar mais difuso e vai pegar uma região ali maior. Já, por exemplo, para fazer um côncavo, de modo geral, para esfumar, eu já prefiro esses que são intermediários, porque eu vou pegar ele aqui e vou conseguir abranger uma região não tão grande quanto esse, mas também não tão pequena quanto esse. Não, já não vai ficar tão marcadinho quanto esse, mas também não vai ficar tão difuso quanto esse. Vocês estão entendendo aqui o negócio? Então, na hora de escolher o tamanho ali, é interessante você observar e pensar, por que eu quero um pincel desse? Se eu quero pro côncavo, se eu quero pra sombra como um todo. Mas, se eu for indicar um tamanho entre todos eles, tentar pegar um intermediário, né, usando como referência esses que eu tenho aqui. Tanto porque eu gosto, tanto para fazer transição, para aplicar sombras mais pontuais, quanto para fazer em atendimento, porque justamente por essa questão do tamanho da pálpebra aqui, eu consigo atender uma gama maior de tamanho de olho. Tá, trouxe aqui algumas dicas do de esfumar. Agora eu vou colocar aqui pincéis para fazer sobrancelha, para fazer delineado. Da mesma forma que existem vários tamanhos para aplicar sombra, para esfumar, existem os pincéis chanfrados também. Tem vários tamanhos, espessuras, coisa e tal. Aqui eu tenho alguns exemplos.
Esse aqui é um da Macrylan que eu amo ele porque ele tem essa escovinha também, então eu consigo trabalhar tanto o delineado quanto trabalhar a sobrancelha. E depois ainda dar aquela escovadinha, deixar ela alinhadinha. Eu tenho um outro aqui, gente. Esse aqui é o meu favorito pra preencher sobrancelha. Nem é pra fazer delineador. Porque ele tem uma espessura que eu acho legal pra trabalhar ele com sombra. Que aí deixa um acabamento mais esfumadinho, assim, sabe? Não consigo fazer aquele fio a fio, mas eu consigo deixar a sombra esfumada, deixar o acabamento mais suave se a sombra for clarinha, entende? E aí tem pincéis que são menorzinhos como esse, ó, por exemplo, que dão pra trabalhar o delineador. Deixa eu colocar eles aqui de frente pra vocês verem a diferença de espessura, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber. Olha o quanto esse aqui é fininho e o quanto esse aqui já é mais grosso. Então, pra fazer um fio a fio, por exemplo, esse, ou um delineado, tá vendo quanto ele é fininho? Você consegue trabalhar o delineado ali, deixar ele mais fininho. E esse aqui é o mais grossinho de todos. E esse aqui pra fazer delineado e às vezes até detalhe. Inclusive já usei ele também pra fazer lábio, pra fazer o desenho do lábio aqui também serve, tá? Gente, pincel é uma coisa, uma ferramenta que você consegue usar pra mais de uma função. Você não precisa se prender àquela ali. Então aqui, ó, por exemplo, eu trouxe delineador, trouxe boca e trouxe sobrancelha. Dá pra usar um pincel de chanfrado pra várias funções. Tudo depende aí da sua forma de trabalhar, do seu gosto, da sua mão. Já que eu falei de delineado, além do pincel chanfrado, existem outras opções também. E aí eu tenho aqui outras duas que eu gosto de trabalhar, por exemplo, para delineado em gel. Aqui esse ele é curvadinho. Há quem ame e há quem realmente não goste. Eu trabalhei por muito tempo com esse aqui para trabalhar com o delineador em gel, tanto em mim quanto em cliente. E esse aqui é um pincel, gente, parem, é um pincel de unha, de detalhe de unha, que eu comprei em revistinha, marca de maquiagem em catálogo. Vou trazer também exemplos de pincéis aqui pra você fazer sombras mais trabalhadas, como por exemplo cut crease, semi-cut crease, que são aquelas sombras que tem aquele detalhe bem recortadinho, né, de olho aberto mesmo, você consegue perceber que tá recortado, tá marcado. Então aqui, por exemplo, eu tenho este que já não tenho nem sequer nome, eu não me recordo a marca de tanto tempo que eu tenho ele, acho que foi o meu primeiro. Acho não, foi o meu primeiro pincelzinho assim, língua de gato. E esse aqui, por exemplo, é o W106 da Macrylan. Gente, essa é uma coisa, tá? Pincéis para serem bons não necessariamente precisam ser pincéis caros. Eu tenho pincéis que são mais carinhos e tenho pincéis aqui que são baratinhos. Então, não se prenda a valor de pincel, porque vocês podem ver aqui, ó, eu tenho esse pincel há anos. Ele tinha aquela pontinha de espuminha, pra vocês terem ideia aqui do tempo que eu tenho ele. E ele tá aqui, ó, inteiro. Essa aqui, né? Essa aqui não foi. Mas essa aqui, ó, tá do jeitinho que era quando eu comprei, tá? Enfim, quer fazer alguma correção de delineado pra limpar a bordinha de batom, caso você tenha borrado errado, sabe? Você consegue vir ali com ele, ó. Ele tem uma pontinha bem legal pra fazer esse tipo de acabamento. Não é o único que dá pra fazer isso. Tem pincéis de detalhes que eu vou mostrar ali também. Mas eu acho que esses são os mais práticos pra fazer tudo isso aí que eu tô comentando com você, tá? E aqui, ó, você pode também recortar a sobrancelha e deixar ela mais limpinha aqui embaixo, pra deixar um acabamento bem, assim, alinhado. Aí, eu vou trazer pincéis de detalhe. Tem vários tamanhos, vários formatinhos, tá? Eu vou primeiro pegar esses aqui, que são os tipos que eu gosto de usar pra esfumar, principalmente aqui a área de baixo dos olhos. Tem um outro que é o que eu tô usando ultimamente, mas esses aqui, ó, são bem interessantes pra se usar pra fazer isso, ó. Eles têm esse formatinho aqui, ó, mais arredondadinho em cima, eles são bem curtinhos. E apesar de serem curtos, eles não são rígidos. Esse aqui até é um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, é o MS9 da Marissade. Tem um aqui que é da Mary Kay. E este aqui é o CN35 da LF Pro. E dentre todos esses, o que eu mais gosto é esse aqui, ó, que é o da LF Pro, porque ele é macio. Então eu consigo fazer o esfumadinho aqui, ó, dessas regiões menores aqui, né, do esfumadinho aqui de baixo. Dá pra fazer transição de tom, dá pra esfumar o lápis também, que ó, esse aqui, por exemplo, é um lápis que eu passei aqui na linha d'água e esfumei aqui pra fora. E esse aqui é excelente pra fazer isso também. Eles podem ser usados também pra esfumar delineado aqui em cima. Se você faz com sombra, com delineador mesmo, ou com lápis, mas vai esfumar ele aqui em cima, esse tipo de pincel aqui é bem legal. Eu tenho vários aqui, porque, como eu falei pra vocês, é um dos que eu mais gosto pra fazer aqui embaixo. Aí, além desses que eu mostrei, tem esse aqui também, que ele é bem pequenininho, que ultimamente é o que eu mais tenho usado pra fazer acabamento. Tanto aqui embaixo, como eu mencionei no anterior, pra aplicar a sombra aqui dentro, no cantinho interno, pra fazer esfumadinho lá em cima num delineado. Esse tipozinho aqui, ó, ele é bem legal. Esse aqui é o Delta 17 da Levangie, que inclusive essa marca tem pincéis maravilhosos e são bem baratinhos, tá? E aí tem outros formatinhos também. Gente, esses aqui são alguns, o mercado tá cheio, tem muito exemplo.
Aí, mesma coisa, se eu não tenho aqueles lá, por exemplo, eu consigo utilizar um desses pra fazer aqui, ó, esfumadinho aqui embaixo também, pra fazer, por exemplo, uma sombra mais desenhada. Eu vou deixar uma foto aqui de uma que eu usei, por exemplo, esse aqui, ó, pra trabalhar aqui em cima, porque ele é maciozinho, ó, mas ao mesmo tempo ele é firme, então dá pra trabalhar, fazer desenhos com ele, com sombra, coisas mais artísticas, mas dá pra fazer isso que eu falei pra vocês de cantinho interno também. Dá pra trabalhar aqui também, ó, pra fazer uma correção de batom, aquela questão que eu comentei aqui em cima de fazer, corrigir um delineado e acertar, tá? Existe uma infinidade. Se você olhar pro pincel com calma pra ele, você vai ver que ele tem mais de uma função. Você não precisa se prender à função que tá lá na embalagem, não. Inclusive, eu vou trazer, tô com uma ideia aqui, de trazer um quadro, só que eu vou levar lá pro Instagram. Então, se você não me segue lá, já aproveita e já me acompanha por lá, porque eu vou trazer um quadro relacionado a isso que eu acabei de comentar, tá? Bom, então eu acho que o recado mais importante que eu queria dar é: você não precisa se prender à instrução do pincel que tá ali na embalagem. Ah, é pincel de sombra, eu só vou usar pra sombra, pra esfumar a sombra, ou só pra aplicar, ou só pra recortar, ou só para corretivo. Não, olha para o pincel e pense nas possibilidades ali com ele. Você consegue trabalhar mais de uma coisa, você pode ir além do que tá ali na embalagem. Solta a criatividade e usa da melhor forma que for para você. Inclusive, esse aqui, ó, eu consegui utilizar para aplicar glitter. Eu peguei a colinha de glitter e passei ali num recorte, num cut crease que eu fiz. Eu peguei a pontinha dele aqui, ó, peguei o glitter e fui aplicando, encostando o glitter e fazendo uma fitinha de glitter ali. Então, assim, ele é um pincel para corretivo, mas eu usei ele para aplicar glitter. E o outro recado é você olhar para o pincel e avaliar o tamanho dele ali, para ver se ele se encaixa na sua pálpebra. Bom, é isso. Deixei aqui algumas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido aqui. Se tiver alguma dúvida ainda, tiver alguma dúvida com algum pincel específico, coloca aí os seus pincéis favoritos aqui embaixo. Vai ser legal saber também, e assim a gente compartilha informação. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é muito importante para o YouTube entender que você tá gostando aqui dos conteúdos. Se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, ó. E até o próximo vídeo. Tchau!